O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu ao governo argentino a extradição de 63 brasileiros investigados pelo 8 de janeiro que estão exilados no país. Moraes atendeu a uma solicitação da Polícia Federal e notificou o Ministério da Justiça. A pasta agora analisará se o pedido está em conformidade com o acordo de extradição firmado entre os países do Mercosul. Em seguida, o Itamaraty começará as negociações com a chancelaria argentina. E antes de abrir aqui para os comentários, eu trago uma notícia exclusiva da Oeste. O repórter Carlo Cauti conversou com fontes da Interpol nesta quarta-feira sobre a eventual inclusão dos nomes desses manifestantes na lista vermelha da Polícia Internacional. E de acordo com essas fontes, o entendimento interno da Interpol é de que os supostos crimes políticos atribuídos aos envolvidos no 8 de janeiro não são de competência da organização, o que impossibilitaria a inserção dos nomes desses cidadãos na lista. Dalberto, Piotr, o que esperar agora, hein, Piotr? Que projeto? Como é que será que vai caminhar isso? Será que vai se tornar um impasse diplomático? Como é que fica esse caso agora, hein, Piotr? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Brown, muito obrigado. Mestre Augusto, Ana Paula querida, Silvio, a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes pode até solicitar, não será atendido. Porque se for atendido, e não é nenhuma questão de o que os acordos internacionais entre Brasil e Argentina de extradição prevêem. Nós estamos falando de crime de perseguição política aqui. E se por acaso você tirar o crime de perseguição política ou ceder a uma autoridade, então acabou, por exemplo, toda a capacidade que países democráticos têm de conceder asilo a perseguidos políticos no mundo inteiro. Esta é uma instituição internacional que garante a sobrevivência da liberdade de expressão no mundo. Porque você pode não conseguir no seu país, pode ser perseguido no seu país e conseguir asilo em outro país, que, claro, não está sob aquele tipo de pressão e consegue ver as coisas de maneira clara. Na época, inclusive, quando os brasileiros foram para a Argentina, as autoridades argentinas já tinham dito que sim, receberiam esses brasileiros na condição de perseguidos políticos. E perseguição política é crime no seu país e, obviamente, que este país dá asilo político nessa circunstância. Então, de forma muito clara aqui, acho que o Cauti já antecipou em relação a essa questão do que pensa a Interpol sobre o assunto. Não é a primeira vez que o ministro Alexandre tenta a extradição de um brasileiro fora, também por perseguição política, no entendimento dele que deveria estar aqui cumprindo pena, mas enfim, a gente vai falar inclusive dessa manchete, dessa reportagem do New York Times, que parece que descobriu, né, a pólvora agora, o New York Times, sobre a realidade brasileira, mas aqui está muito claro que não vai avançar, e não é por uma questão de crise diplomática entre os países, porque é um Milei, não, porque nós estamos falando do Instituto do Asilo Político, e asilo político é dado a quem é perseguido político em um país, concedido a outro. Então está muito claro. Isso não, hoje não tem a menor chance de ir adiante. E tem outra decisão. O ministro Alexandre de Moraes também pediu a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele está na Espanha e é considerado foragido da Justiça brasileira. O pedido foi encaminhado pelo magistrado ao Ministério da Justiça, que já repassou a demanda ao Ministério das Relações Exteriores. Cabe ao Itamaraty dar andamento ao caso junto ao governo espanhol. Eustáquio é investigado por supostamente divulgar notícias falsas. Em nota, a defesa de Eustáquio disse considerar a medida desproporcional e sem fundamento. Sua análise agora, Silvio Navarro. Boa noite, Silvio. Brown, boa noite, Piotr, meu irmão Augusto, Ana, querida, boa noite para você que nos acompanha. Brown, lá fora, no exterior, as pessoas já entenderam o que está acontecendo no Brasil. Não à toa, o Brasil virou notícia. O ministro Alexandre de Moraes frequenta páginas de jornais, artigos, editorialistas têm citado o nome do magistrado brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. Não à toa o parlamento, o Congresso americano, já também abriu os olhos, já se manifestou em relação ao X-Twitter, por exemplo, até a porta-voz da Casa Branca já fez menção ao que significa liberdade pelo mundo em democracias. O que o ministro Alexandre de Moraes está tentando pedir é que os seus presos políticos particulares, os perseguidos, aqueles que deveriam estar presos a tornozeleiras, ou alguns que ele quer encarcerar, estejam aqui, em nosso território, respondendo às ordens dele, às arbitrariedades que acontecem já há muito tempo
no Supremo Tribunal Federal depois daquele 8 de janeiro, que todos nós sempre recriminamos o vandalismo, a invasão de prédios públicos, mas para por aí. E não as narrativas de golpe de Estado, o bis in idem, o atropelo do devido processo legal e a perseguição de pessoas que sequer sabem, muitas delas, qual é a materialidade, o que levou a determinada investigação. Será que foi uma garrafinha de água, como uma daquelas senhoras que encontraram as digitais numa garrafinha de água dentro do Palácio do Planalto? Será que tem uma imagem de uma câmera? Ou será que não tem nada? Absolutamente nada. Então, o ministro Alexandre de Moraes persegue, mas quando bate lá fora na chancelaria de outros países ou na Interpol, com esse furo que o Carlo Cauti traz na edição, no site da revista Oeste.com e na edição de hoje do Oeste Sem Filtro, a Interpol diz: qual é o crime? Nós estamos falando em prender quem? Um criminoso, um assassino, um mega traficante de drogas? É um caso de pedofilia? É um caso de crime cibernético? É um crime contra a soberania nacional? Não. É alguém que fez uma postagem no Twitter? Não, espera aí. É alguém que participou de uma turba, de um protesto que terminou de uma forma muito ruim para todo mundo? E aí, essas pessoas levam as coisas a sério. O Brasil é que não está se levando a sério há um bom tempo. Agora, Ana Paula Henkel, será que de certa maneira, Ana, não vai ser um termômetro também para vermos como pensam autoridades de outros países sobre essas decisões do judiciário brasileiro, no caso a Argentina e Espanha, que vão receber esses pedidos de extradição do ministro Alexandre de Moraes? Será que vai ser um teste, mais um teste internacional para ver qual o grau de aceitação, de adesão do judiciário ao redor do mundo a esses absurdos, esses excessos brasileiros? Ana, boa tarde. Eu acho que não vai ser nenhum teste, Vitor. Vai ser uma exposição do judiciário ativista no Brasil. Boa tarde para vocês aí em São Paulo, Vitor, Piotto, Silvio, meu querido mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Vitor, pedir, qualquer um pode pedir, militante ou não, ativista ou não. Pedir, qualquer um pode pedir, né? De acordo com né, os acordos de extradição. Ele fez a mesma coisa, o Alexandre de Moraes fez a mesma coisa para os Estados Unidos da América, e quando os Estados Unidos olharam o pedido do Alexandre de Moraes, eles coçaram a cabeça e perguntaram: como é que o senhor quer que nós extraditemos um jornalista dos Estados Unidos pelo crime de opinião? Não, senhor ministro, aqui não tem crime de opinião, né? Não acontece essa barbaridade que o senhor quer que nós cometamos, né? Extraditando alguém por fake news ou não, porque falou mentira, desinformou, não desinformou. Aqui nos Estados Unidos não existe isso. E mais um tijolinho aí nessa exposição absurda do Brasil. O Brasil passando vergonha aqui fora por causa de um nome, Alexandre de Moraes. A Interpol, o Alexandre de Moraes, lembrando que ele pediu também que o nome do jornalista Alan dos Santos fosse colocado na lista da Interpol, e a Interpol fingiu que nem viu, nem respondeu. Inclusive, membros do governo dos Estados Unidos se encontraram com membros do governo brasileiro por causa desse pedido de extradição aí no Brasil, e eles disseram: não tem essa não. Ou seja, mais uma página vergonhosa, mais uma página de puro vexame desse judiciário ativista. Daqui a pouco vamos falar da matéria do New York Times. Eu também tenho algumas coisas para a gente atualizar sobre essa matéria. Mas é isso, Vitor. O rei, eu não diria nem os reis, né? Mas o rei do Brasil, aqui fora, ele está nu. Pode estar sendo bajulado aí no Brasil, mas aqui fora ele está nu. E é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça que se constrói aqui fora com o nome Alexandre de Moraes.